Olá pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas histórias de conflitos e relacionamentos familiares que me foram contadas por motoristas de Uber enquanto eu fazia alguma viagem. Se você gostou do tema e ficou curioso para conhecer essas histórias, dê o seu joinha já nesse vídeo e continue nos acompanhando no canal como nossos pais. Sejam muito bem-vindos! Há cerca de 2 anos eu vendi o meu carro e eu me desloco pela cidade através do aplicativo Uber. E desse modo, muitas vezes a gente vai conversando com os motoristas. Às vezes eu vou quietinha, respondendo minhas mensagens de WhatsApp, fazendo maquiagem, mas por vezes a gente vai conversando. Tem alguns motoristas que falam mais, tem outros que são mais calados. E vai depender também do dia e da situação de cada um, na verdade. Antes de mais nada, vou dizer que eu não tô fazendo terapia no Uber, hein, gente? Isso tudo que eu vou contar pra vocês foi sem ter dito, inclusive, que eu era psicóloga. Mas o fato de eu ter uma escuta atravessada pela psicanálise e que muitas vezes me permite fazer algumas perguntas que eu não consigo, não dou conta de não fazê-las. Então, no decorrer das viagens, conforme as pessoas foram me contando suas histórias, eu acabei perguntando ou pontuando alguma situação que no fim o motorista acabou me agradecendo pela oportunidade de ter aquela conversa. Então eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, porque são 2 histórias que eu ouvi no decorrer dessa semana e que eu queria dividir com vocês. Bom, na primeira situação aconteceu que o motorista se atrasou. E a hora que eu entrei no carro, ele justificou dizendo que ele lembrou que ele tinha que tirar o lixo pro lado de fora, porque senão a mulher dele ia brigar com ele. E aí, então, ele demorou um pouquinho mais para chegar. Eu pensei, a mim ele podia deixar esperando, mas a esposa brava ele não podia deixar, né? Então eu comentei com ele, falei, nossa, sua esposa é brava. E a partir desse comentário, ele começou a me contar que ele e a esposa têm uma bebê de cerca de 5 meses, não me lembro, mas era uma criança bem pequena, que a esposa deixou de trabalhar depois da criança ter nascido, que eles tiveram várias modificações na rotina, obviamente com o bebezinho, e apesar deles quererem muito, né, a presença da bebê, eles estavam passando por várias dificuldades, tanto na mudança da rotina, como na relação entre o casal. E que a esposa parou de trabalhar, então ele estava trabalhando mais, fazendo mais rodagem de Uber, então com isso ele consequentemente estava menos presente em casa, e a esposa por sua vez totalmente presente em casa. Isso foi gerando uma situação de estresse com ela, e aí ele estava contando algumas situações assim que eles vinham vivenciando, que ele percebia que a esposa estava mais triste, que ele ficava muito triste de vê-la daquela maneira, mas ele não conseguiria trazer dinheiro para dentro de casa se ele não trabalhasse mais, e que ela vem cobrando a presença dele. Então tudo isso ele foi me contando. E aí ele chegou a dizer assim que ele estava muito entristecido com essa situação e que no dia anterior ele tinha esquecido de colocar o lixo para fora de casa e a mulher dele ficou muito brava com isso, né? E eu perguntei daí então se ele achava que era mesmo por causa do lixo. E aí ele disse que, por óbvio, que não era, que era toda essa situação de mudança, mas que às vezes ela reclama e daí ele reclama também, ela tá cansada e ele tá cansado também. E daí eu não aguentei, acabei comentando assim, falei, por que ao invés de vocês rivalizarem então, para ver quem é que tá mais cansado, quem é que tá mais sobrecarregado, vocês não tentam acolher um ao outro, né, a dificuldade de cada um, quem sabe ter uma solução conjunta. Aí ele disse que ficou feliz com esse comentário, agradeceu, disse que em alguns momentos ele estava realmente tentando participar um pouco mais dentro de casa, que ele procurava falar o tanto que ele ama a esposa, deixava um recadinho, um bilhetinho para ela de vez em quando, para ela se sentir amada, enfim, e que era isso que ele estava tentando fazer. Isso, a minha viagem estava acabando, né? Ele me agradeceu mais uma vez pelo que eu tinha comentado e pelo fato de ter escutado. Ele falou que era a primeira viagem do dia e parece que já tinha dado uma renovada na energia dele, porque ele tinha saído de casa muito chateado. E o que a gente pode aprender com essa história? A chegada de uma criança na vida de um casal, principalmente quando é a primeira criança, ela mobiliza tantas mudanças, são tantas mudanças no dia a dia, tantas mudanças nos papéis. Então, se antes o casal exercia apenas
as relações de conjugalidade. A partir de então eles passam a viver também a parentalidade, em todas as modificações hormonais da mulher logo depois que ela tem uma criança, e que às vezes o homem não passa por aquela situação, então para ele é muito difícil compreender. E o que deu para perceber, conforme o motorista me contava, é que o casal estava perdido, tentando se encaixar, tentando se encontrar nessas mudanças, mas muitas vezes eles estavam lutando um com o outro ao invés de se unirem para encontrar soluções conjuntas. E que realmente é muito difícil quando a gente está no olho do furacão, né? Deu para perceber pela fala dele que existe muito amor. Então eu espero que eles consigam, através desse amor, encontrar essas possíveis soluções aí que sejam melhores para a vida familiar do que a rivalidade ou a disputa de quem é que está mais cansado e de quem é que está fazendo mais, né? Porque cada um tem o seu papel e cada um tem mesmo que fazer a sua parte. Estabilidade e segurança são fatores bem importantes, principalmente em momentos de mudança, de virada na vida do ser humano. Então, quando o casal consegue se unir para tentar se organizar de uma forma em que um consiga encontrar no outro apoio, o relacionamento cresce e evolui. E isso é muito importante que aconteça. Espero que esse casal, o motorista era bem jovem, acredito que a esposa também, consigam se entender e encontrar soluções conjuntas que sejam boas para eles enquanto casal e enquanto pais dessa criancinha que está aí com eles. Bom, então no próximo vídeo eu vou contar mais uma história que eu ouvi essa semana de relacionamentos e conflitos familiares. Espero que vocês tenham gostado e me acompanhado até aqui. Curtam o nosso vídeo e o canal também. Até a próxima!